oportunidades, elas surgem, né? E você só vai embarcar no trem se você tiver com o bilhete na mão. Assim, professor, hoje eu sou o gerente do banco tal. Isso, Tem preço, né? nossa, é um orgulho enorme da entidade. Que você não pode misturar o dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa. Ah, vou abastecer o tanque do meu carro com o dinheiro da empresa. Isso é um dos principais fatores em sucesso empresarial. Né? E você começa a ver que a tua empresa está tendo um grande giro. Mas cuidado, cuidado. Esse grande giro ele tem um destino, que é o teu fornecedor e não o teu lazer. Para que você tenha lazer, primeiro você tem que fazer com que a tua empresa se autossustente. Aí sim você vai ter possibilidade de ter lazer. Sejam bem-vindos para o segundo podcast da Zanardi Contabilidade. E hoje temos um convidado aqui muito especial. Ele já foi das Forças Armadas, ele se candidatou a vereador, é professor, já foi coordenador. O bicho não é fraco. Eu vou ler um pouquinho aqui do currículo dele, porque o currículo é bem extenso. Então, ele é bacharel em Ciências Contábeis, especialista em docência do ensino superior, bacharel em Direito, mestre em Administração. Ele terminou as formações dele em 2017. Algumas instituições que ele passou e deixou sua marca foi a União das Faculdades de Roraima, que hoje é a atual Faculdade Catedral. Em 2003, ele passou pela Universidade Federal de Roraima e veio para Guarapuava, iniciou na Faculdade de Guarapuava, né? Ficou um tempinho ali e junto com isso começou também na Campo Real, ficou um pouco na Campo Real e voltou para a Faculdade de Guarapuava. E hoje está na Unicentro, né? Fora que ele foi das Forças Armadas e tudo mais, se aposentou em 2024, né? Então a gente apresenta o professor hoje aqui, professor Nivaldo. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Gustavo. Seja Bem, Sandra. Prazer recebê-lo aqui para o nosso trabalho de podcast. Muito obrigado pelo convite, né? E a oportunidade de a gente estar aqui, batendo esse papo, transmitindo conhecimento, passar a nossa experiência de vida, né, para as pessoas. Exatamente. É interessante, sabe, Gustavo, porque hoje tem a nova geração, e geralmente você tira uma foto para viralizar, né? Eu brinco que a minha foto que eu tirei foi lá no ano 2000, e aí vai vindo até que hoje talvez um dia viralize, né? Mas a foto que eu tirei faz tempo. Com certeza. Legal. Professor, e para iniciar, né, o nosso podcast, gostaria que o senhor falasse um pouco do quem é o Nivaldo, né? Então, geralmente me perguntam, né, que tempo eu tenho para a família, né? Porque, como você viu, eu sou uma pessoa bem dinâmica, né? Eu atuo em várias áreas e também eu tenho uma parte social que eu gosto muito, sabe? E uma parte religiosa também que eu sou muito dedicado. Aí me perguntam, e a família? Então, eu tenho também essa parte de família, eu tenho 4 filhos, né? Então, eu me dedico o tempo que eu tenho, né, em casa, eu geralmente passo com a família ali. Gosto muito de estar com eles, conversar com a família. Sou também uma pessoa que gosta de receber amigos, né? Uma pessoa também que gosta muito de estudar. Então, e com isso, eu tenho, graças a Deus, uma pessoa que é minha esposa, que é uma pessoa muito compreensiva. Ela realmente é um grande suporte para mim. Porque nessas várias situações, geralmente é ela que às vezes me pega pela mão e fala assim, ó, agora você tem que ir para tal lugar porque tá na hora. Olha, Então, que bom. graças a Deus, é assim mais ou menos o Nivaldo, né? Entendi. Nivaldo. Muito importante, né? Ter uma parceira e também ter o tempo para a família, né? Que é nossa base de tudo. Exato. Eu considero assim que a família é o nosso suporte e tudo, né? A essência do ser humano é ser família, né? Então, de nada valeria toda essa estrutura, todo esse conhecimento, toda essa trajetória profissional, toda essa trajetória como ser humano, se você você deixar de ter uma família, né? Então, isso é muito importante, eu considero uma coisa essencial na vida do ser humano, né? Ser família, né? Muito bom, parabéns. Obrigado. O Nivaldo não para, né? Não. Tá em todo lugar.
E, professor, como que foi a sua trajetória, assim, que o senhor pode contar desde quando o senhor decidiu que ia ensinar, que ia para a parte da docência? Então, foi, geralmente a gente pensa que é uma casualidade, né? Mas eu acredito que sempre há um propósito de Deus na nossa vida. Então, o que aconteceu? Eu estava em Roraima, servindo lá, e lá é em Boa Vista, é uma capital em que o capital intelectual ele não é tão desenvolvido. Aí eu estava passando e tinha um jornal. Não sei se o pessoal sabe o que é jornal, mas é uma folha de papel em que são escritas notícias. Hoje é diferente, né? Já quase não existe. Aí tinha um jornal com anúncio, contrata ser professor, né? E eu olhei e tinha lá, professor de contabilidade. Aí, na época, eu era sargento do Exército, eu falei, ó, é compatível, né, a docência com as Forças Armadas. Eu pensei, bom, então eu acredito que estou dentro da lei e posso fazer esse teste seletivo. Aí fui fazer, me inscrevi e fui lá e dei uma aula, uma das minhas primeiras aulas, né, uma banca de 3 professores. Aí quando terminou a aula, a professora de matemática chegou e cochichou no meu ouvido assim, puxa, muito obrigado. Eu já assisti quase 10 bancas aqui, você foi a primeira pessoa que fez eu entender o que é contabilidade. Eu fiquei feliz. Falei, nossa, que legal, né? Você transmitiu o conhecimento. Terminou, eu fui embora, e aí eles me ligaram, né? E falaram, ó, venha, a gente precisa conversar com você. E aí que você vai tomando conhecimento, sabe, Gustavo, do como que é a docência, né? Então, quando você está na cadeira escolar, na carteira escolar é uma coisa. Quando você está na frente da lousa, você tem outra responsabilidade. Porque você vai desde preparar uma aula, você verificar o calendário acadêmico, você verificar o conteúdo programático, o que você deve ensinar. Por quê? O conhecimento ele é linear, né? Ele vai sendo construído ao longo da vida acadêmica do aluno ali, né? Então você tem que saber o que ensinar naquele fase, naquele período, para que ele esteja preparado para o próximo período, sabe? Então foi assim que iniciou foi minha introdução à docência. Que legal, a gente tira bastante aprendizado e experiência também com a história, né? Sim. Eu achei muito interessante. É, igual eu falei, a gente tira bastante aprendizados e para o senhor, qual que foi o maior aprendizado que você tira dessa tua trajetória até hoje? É, a- é, geralmente, além do aprendizado, tem a satisfação pessoal, sabe, Gustavo? Uhum. Então, só continuando um pouquinho ali. Então, aí como que aí eu voltei para Guarapuava em 2007 e eu tinha começado a fazer direito. Quando eu fiz o meu TCC, eu fiz um TCC em que fundia direito e contabilidade. Eu fiz um planejamento tributário. E aí os professores acharam muito interessante. Na minha banca tinha 5 professores. Tinha um professor de administração, um professor de contabilidade, um professor de direito, uma coordenadora pedagógica e mais um professor. Aí eles começaram a vir, a gente quer assistir tua banca, né? Vamos avaliar a tua banca e tal. E aí quando eu liguei o projetor, eles falaram, viu, você se importa de apresentar para nós sem o projetor? Eu falei, não. Aí comecei a dar aula, aí terminou, comecei a minha TCC, né? Aí terminou o TCC, ali a apresentação, eles falaram, bom, professor de direito, viu, a parte de direito tá perfeita. Professor de contabilidade, a parte de contabilidade tá maravilhosa. Então, daí você fica, aí você recebe algumas orientações, né, por conclusão do TCC, e eles perguntaram, você tem interesse em dar aula? Eu falei, olha, eu tenho disponibilidade, se a instituição tiver uma vaga, isso na faculdade do Guarapuava, né, eu estou à disposição. Aí passou esse tempo e depois eu fui chamado para dar aula novamente, sabe? E assim, qual que é o maior aprendizado que eu tiro assim nessa minha trajetória acadêmica, sabe? Que você sempre tem que estar em constante aperfeiçoamento. Sempre tem que estar estudando. Você tem que estar sempre se preparando, sabe? Então, porque as oportunidades elas surgem, né? E você só vai embarcar no trem se você tiver com o bilhete na mão. Se você não tiver com a passagem, o trem vai passar e você não vai conseguir embarcar. Então, o que que
o que que eu tiro? Que não só o Nivaldo, mas toda pessoa tem que estar em constante atualização, aperfeiçoamento, aprendizado, capacitação, para que quando a oportunidade surgir, ela consiga tirar um bom proveito, sabe, da oportunidade. Excelente dica, professor. Excelente dica, né? Principalmente para os mais jovens e que estão aí estudando, né? E se preparando para a contabilidade, trabalhar no comércio, na vida profissional. Excelente dica. Então, Sandra, aí você veja como é legal isso que você falou, porque, como eu falei, tem a satisfação pessoal também. Então, você encontrar um acadêmico, né, alguém que passou pela tua vida e a pessoa vir e falar com você, lembra de mim, professor? Olha, Sandra, eu vou ser sincero pra você, eu não lembro porque são muitas pessoas que passam pela minha vida. Aí eu vou, e daí ele vai, fala, começa a me contar e você começa a rememorar, né, que ele passou realmente na tua vida. Daí ele fala assim, professor, hoje eu sou o gerente do banco tal. Isso, Tem preço, né? nossa, é um orgulho enorme, assim, que infla teu peito, porque, poxa, e não só ele vir te contar que ele está com essa evolução social e econômica, mas que ele atribui à pessoa do professor esse sucesso profissional dele, esse sucesso da vida dele, né? Sucesso financeiro. Então, ele vir compartilhar com você é porque realmente você fez a diferença na vida daquela pessoa. Então, isso é uma satisfação enorme, sabe? Certeza. E, tem não a remuneração ali que você recebe como professor é importante para tua vida, mas esse feedback que o aluno te dá é maravilhoso. Tem preço, né? Exato. Eu conheço o professor já faz 10 anos, não sei, o professor não vai lembrar da época do quartel, que igual o professor fala que passa bastante gente lá, né? Exato. Mas em 2014 eu servi e o professor era sub lá, subtenente. Exatamente. Daí depois encontrei na faculdade, e daí agora estamos até hoje. Mas é isso mesmo, Gustavo. Você veja, então, você veja, por ano passavam 250 soldados por mim. E aí, dependendo do semestre que eu dava aula, eram mais 250 pessoas. Nossa, Então, são 500 muita gente. nomes, 500 pessoas que passam na minha vida por ano. Então, realmente, quando foi você acabou de falar, nós nos víamos, conversávamos, sempre ali buscando o resultado ali naquela atividade, né, no que você estava desenvolvendo, seria no exército ou na academia, e para ter esse momento hoje, né? Então, realmente é muita gente que passa pela vida da gente. Então, já que o senhor tocou nesse assunto e tudo mais, teve algum momento, uma situação, uma aula que foi mais marcante na tua vida, assim, que você pensa, nossa, cara, que massa que isso aconteceu? Teve várias situações, algumas engraçadas, algumas mais técnicas, né? E a mais, assim, foi no início da minha carreira na docência, assim, como professor. Teve um evento em que vieram várias autoridades da contabilidade, o Marion, o Visconde, eles estavam, né? Isso foi em 2002. Aí, eles estavam todos reunidos, né, num evento, e eu levei minha turma, né? Eu tava lá com a minha turma e tal, e aí o Marion fez uma pergunta, né? E pediu para que os acadêmicos escrevessem e mandassem pregar lá para ele, enquanto o Paulo Visconde fazia a explanação, o Marion ficou lendo. Daí ele pegou e falou assim, ó, leu a definição de contabilidade e falou, ó, e leu o nome do aluno. E deu parabéns, né? E aí o aluno era meu e o aluno do primeiro ano, né? Daí eu cheguei e falei, cara, que massa, velho. Parabéns pra você, cara. Você deu a definição, os caras leram lá, velho, no evento. Aí ele falou assim, professor, parabéns pra mim, mas parabéns pra você, porque você me ensinou. Nossa, isso aí foi transformador na minha vida. Porque eu Que legal. descobri que eu podia impactar positivamente a vida de uma pessoa, eu podia transformar a vida da pessoa e mais, inspirar pessoas, sabe? Então esse foi um momento assim que realmente fez assim, poxa, ensinar vale a pena. Então foi maravilhoso, maravilhoso. E, Massa. e o curso de contabilidade hoje
Como que o professor avalia para a sociedade, né? Como que está sendo hoje o curso de contabilidade trazendo esses acadêmicos para a sociedade? Então, a contabilidade ela teve várias atualizações, né? Então, tem desde a atualização das normas, 2007, para até nós chegamos hoje com a parte dessa auto-inserção de tecnologia, né? Hoje, para a sociedade, a contabilidade é essencial, é vital. Por quê? Quando você opta por cursar ciências contábeis, você vai estar apto a exercer a tua profissão numa gama enorme de profissões, de áreas, né, dentro da profissão contábil. Então, hoje, se nós for vendo na sociedade, eu preciso de um contador público, eu preciso de um contador na área rural, eu preciso de um contador na área comercial, industrial, de um controller, do bancário, né, na área de tributação. Então, hoje, a contabilidade como profissão é essencial como resultado para a sociedade e, ao mesmo tempo, qual é a contrapartida que a contabilidade dá para a sociedade? É a demonstração de como que a riqueza que é gerada por uma sociedade, uma entidade, um município, ela é aplicada e que traz o benefício para a sociedade. Então, eu considero que a função social da contabilidade é esse retorno, né, essa satisfação de como é aplicada a riqueza no município, como é aplicada a riqueza no estado, como uma nação mesmo, né? Então, a contabilidade é essa radiografia financeira, né? Radiografia financeira de uma entidade, de uma sociedade, de um município. Então, é muito bacana, sabe? Obrigada. É, professor, qual que é a maior dificuldade que a gente falou um pouco sobre os momentos bons, né? Uhum. E qual que foi a maior dificuldade que o senhor teve na docência ou mesmo pessoal que acabou, opa, preciso pensar nisso e para mim poder continuar, senão não vai dar certo. Ó, que assim, é muito subjetivo, né? Cada ser humano tem um limite, uma dificuldade, né? Os meus maiores limites são o tempo, realmente, né? Porque, assim, realmente, graças a Deus, eu sou uma pessoa que tem uma abertura muito grande nos locais onde eu chego, né? Então, para eu estar em sala de aula, eu tenho que ter um planejamento muito grande no meu horário, sabe? Por quê? Porque quando você assume um compromisso, é importante que você cumpra com o teu compromisso e honre com aquilo, né? Então, minha maior limitação realmente é o horário. Seria a parte de planejamento e horário para que eu consiga transmitir o conhecimento com qualidade, né? Não estar em sala de aula. Eu penso assim, sabe, Gustavo? Quando eu pensei assim, poxa, o que que eu vou ensinar? Aí eu tirei um parâmetro assim, bom, o que que eu não vou fazer? O que eu não quero ser? Eu não quero ser semelhante a um profissional que passou pela minha vida e impactou negativamente. Como que eu vou fazer para que eu tenha um rótulo de que é daquele profissional que impactou minha vida, me motivou, me inspirou, né? Então, é essa a minha preocupação, sabe? Então, de pegar e transmitir o conhecimento, de ser alguém que impacta na vida da pessoa, né? Então, eu tenho muito esse Efetivamente. cuidado de cuidar com os meus horários, né? Para que eu não venha prejudicar a formação da pessoa, sabe? E existe, claro, várias dificuldades na vida da gente, assim, desde a atualização, eh, a parte, às vezes, alguns interesses, né, pessoais das pessoas que fazem com que você reveja teu planejamento. Mas você tem que lembrar o seguinte, que lá na sala de aula tem alguém que está esperando pelo conhecimento. E esse alguém é uma pessoa que você vai ter um vínculo com ela, né? E um vínculo a longo prazo. Interessante. Mas já teve algum momento que o Nivaldo se perdeu nos horários, na agenda dele e Não, deu vários, ruim? vários, vários momentos, vários. Então, como eu disse, a minha esposa, ela que controla muito isso, né? E assim, teve algumas situações que eu tive que optar, né? Eu tenho 3 compromissos hoje, por qual
qual eu devo ir, né? Qual eu devo? Bom, eu devo ir para esse e os outros dois eu posso resolver depois, né? Então, tem alguns que são indelegáveis, né? Então, você vai ter que ir. Outros você pode pedir para um O representante representante. e outros você pode pregar em um outro momento, né? Então, tanto eu não sei se vocês sabem, mas hoje é domingo. Nós estamos aqui porque é o tempo que nós temos para gravar. Então, né? Porque nossa agenda é corrida, sabe, Gustavo? Nosso horário é Apertada, corrido. né? Então, nós trabalhamos com pessoas, né? Então, a gente atende a agenda das pessoas e mais a nossa agenda. Então, tempo que nós temos assim disponível é o nosso domingo pela manhã. E, professor, na faculdade hoje, você acredita que não só você como professor, mas os demais também, até pelos, né, tem todo um planejamento ali de ensino, está sendo passado isso para que os nossos profissionais de contabilidade trabalhem com esse empenho, como o professor tem colocado também? Então, nós temos como disse assim, quando a gente está na carteira escolar, você é um passageiro, né? E quando você está na docência, você é o motorista, né? Quando acaba as aulas, o aluno, nós falamos que desengancha, né? Ou seja, eu tirei a mochila, tô bem. O professor não. Porque quando acabam as aulas, né? Ele tem toda a parte final de lançamento de notas, fechamento de livro de chamada, né? E aí tem uma coisa muito bacana, que é uma semana pedagógica, sabe, Sandra? Em que nós nos reunimos, professores reúnem, e a gente trata de novos conceitos de transmissão do conhecimento. Então, as salas de aula invertida, essas metodologias ativas de transmissão do conhecimento, né? Como tornar mais interessante a aula para o Pro aluno? aluno. Porque hoje, a gente falou, você falou assim, como que o professor, se ele tem os corpos diretivos têm essa preocupação com os Isso, professores, né? Então, nós temos um concorrente muito grande na sala de aula, é o celular. celular. Então, se você não tiver Quando ali? um planejamento, toda essa preparação prévia, né, nessa semana pedagógica em que as instituições de ensino fornecem, né, você vai despreparado para esse concorrente forte que é o Forte. celular, né? Porque hoje você dá aula com o celular, o aluno com o celular você dá aula é um desafio. É um desafio. É. E você atribui isso o quê? Falta de interesse de alguns alunos ou realmente é a modernidade da tecnologia que está puxando eles? Então, assim, são vários fatores, sabe? Primeiro que às vezes pode ser até um desinteresse, porque assim, Sandra, o aluno, às vezes ele não tem maturidade suficiente para estar na universidade. Então ele está ali, ele está totalmente desinteressado, então ele está preocupado em ver o que aconteceu no Big Brother ontem, o que aconteceu na novela, o que aconteceu com o meu time, né? Ele está vendo ali, só que a teoria do cérebro cérebro podre, né, que eles chamam, né? Que você vai puxando um vídeo após outro e você vai assistindo um monte de vídeo e não agrega nada de conhecimento para você. Só perde tempo. Aí você me fala assim, bom, assim, ó, eu chego nas minhas aulas, geralmente, né? E dou um tempo para que eles vejam o que tem que ver no WhatsApp. É o momento que eu tenho para chegar, ligar meu notebook, preparar a minha aula, abrir o livro chamado. Então, eles têm ali uns 15 minutos de intervalo antes de começar a minha aula. Então, eles têm o tempo ali. Quando eu falo assim, ó, galera, agora você esquece, abstrai, deixa o WhatsApp de lado, deixa o celular de lado e foca em mim. Porque agora eu vou transmitir o conhecimento. Eu falo, ó, eu preciso que você esteja focado nesse período para que a gente consiga chegar a um resultado. E eu vou te falar uma coisa. Se você pegar o celular e ver uma mensagem, você vai ler e você não vai conseguir resolver. Você vai responder, você não vai resolver nada. Você vai estar aqui, seja você está com o teu namorado, seja quem for, você não vai resolver agora. Mas quando terminar a aula, se você pegar o teu celular, ligar ou for lá, você vai resolver. Tem dado resultado, professor? Então,
graças a Deus, eu tenho aprendido a atenção Tem deles, aprendido. sabe? Que Então, bom, nas minhas aulas tem funcionado bem. que bom, muito bom. E o professor agora, eu acho que poderia nos falar assim uma dica para os novos acadêmicos, pessoal que vai ingressar na contabilidade fazendo o curso agora. Então, você veja bem, eu tenho que dividir em duas partes aí, porque assim, tem os que estão ingressando que são recém-saídos, assim, Terceiro. Isso. Então, eles são jovens às vezes, sem a maturidade suficiente para ingressar numa profissão da contabilidade que é Complexa. bem complexa e bastante exigida, né? Então, o ideal é que esses jovens, quando eles ingressam em contabilidade, eles procurem rapidamente se inserir no mercado com estágio. Porque eu falo assim, ó, no primeiro ano, eu sou categórico, no primeiro ano de estágio teu, você paga para trabalhar. No segundo ano, você vai conseguir empatar. No terceiro ano, vão começar a te pagar. No quarto ano, você vai ver qual emprego você vai querer exercer. Porque daí você já tem a maturidade e experiência profissional para dizer assim, bom, eu vou para o escritório de contabilidade, eu vou para um banco, eu vou para contabilidade pública, eu vou para contabilidade rural, eu vou para uma indústria, né? Então, aí você já está em condições. Porque se você deixar passar todo o ciclo de formação, quando você tentar se inserir no mercado, você vai ter dois problemas. Primeiro, que você não tem experiência. E o segundo é o seguinte, que você vai estar formado e você não será mais um estagiário. E como que um profissional, um dono de uma empresa, vai te contratar, pagando um salário de formado sem experiência? Então, essa é a grande dica. E a segunda dica é a seguinte, Sandra, olha só. A, o segundo curso das pessoas com maturidade profissional é contabilidade. Geralmente a pessoa faz administração, depois contabilidade. Direito, depois contabilidade. Economia, depois contabilidade. Matemática, depois contabilidade. Biologia. Então, o segundo curso das pessoas com maturidade profissional é a contabilidade. Por quê? Porque no começo, eles não sabiam, né? Fizeram um curso superior e depois eles foram absorvidos pelo mercado da contabilidade. E hoje eles vêm se atualizar, né? Para que eles consigam ter uma linguagem mais técnica com o dia a dia da contabilidade e também para a formação dele, né? Para que ele tenha uma evolução ali dentro da promoção, dentro da carreira dele, já com bacharel em ciências contábeis, né? Trabalhando na área de contabilidade fica mais fácil. Questão Completo, né? remuneratória, né? Também melhora também. Completo. E nós temos a experiência aqui no escritório mesmo, né? Uhum. E acadêmicos no último ano precisando de um socorro com um estágio obrigatório, Sim. mas infelizmente sem nenhuma passagem anterior, né? Nos escritórios, né, no profissional de verdade pela experiência. E isso de certa forma, lamentável, né? Porque é difícil ele se formar neste ano somente e entrar no mercado de trabalho somente com o estágio obrigatório. E o estágio obrigatório, você veja, ele não. A carga horária dele é reduzida, né, Sandra? Tipo assim, Bem pouco. ele não vem todo dia. Ele vem um dia, às vezes meio horário. Então Não consegue aprender, né? O operacional ali, a ele prática. não acompanha o ciclo, né, de início e conclusão de um processo. Infelizmente. Então, por isso que eu falo, ó, no primeiro ano, você vai sofrer um pouco porque você vai ter uma remuneração que talvez você não considere satisfatória para aquele momento. Mas é um momento que você está aprendendo. Quando você aprender, aí você vai ter essa compensação, né? Essa meritocracia. Você vai receber porque você vai estar produzindo. Você deixa de ser aprendiz, né? E começa a ser uma pessoa mais operacional e vai ter remuneração de acordo com o resultado que você apresentar na empresa, né? Olha, pessoal, a dica sensacional do professor. Aproveitem. E vamos por uma terceira dica que o professor falou ali também. Deixa o celular em casa. Vai É, aprender, deixa o celular em casa. deixa o celular em casa ou abstrai, né? Deixa embaixo da gaveta ali, porque assim, quando o professor está falando, né, é, é um ápice da aula, né? Então você tem que prestar atenção ali, porque realmente aquilo, como eu falo assim, pessoal, o que eu vou te ensinar
não é só o que vai cair na prova, mas é para a vida. Eu vou te ensinar a como você ganhar dinheiro. Por quê, Nivaldo? Você é capitalista, que é isso? Não. O dinheiro é essencial para a vida da pessoa, para que ela tenha conforto. Ah, mas eu não quero conforto. Não tem problema. Dê conforto para quem você ama, então. Ganhe dinheiro e doe para quem você ama, então, né? Então, nesse momento, você tem que estar focado na aula. E o celular é importante, é uma importante ferramenta de trabalho. Então, se você vai usar o celular numa aula, use verificando o assunto que o professor está falando ali. Agora, se você ficar no WhatsApp, eu sinto te dizer, não vai agregar conhecimento, ou agregar pouquíssimo conhecimento, e vai te fazer falta lá na frente. Eu sempre falo assim, sabe, Gustavo, olha, aproveite aqui na sala de aula, vamos trabalhar aqui na sala de aula, para que no domingo você consiga sair, arejar a mente, fazer um passeio, sair com quem você gosta. Porque se você não estudar agora aqui, no domingo, na véspera da prova, você vai ter que ficar estudando em casa, vai deixar de ter o teu lazer, vai deixar de conviver com a tua família, né? Tem uma coisa interessante, uma vez um aluno falou assim, cara, você não vai estudar para minha prova? Ele falou, não. Como assim, rapaz? Você não vai estudar para minha aula? Professor, eu faço todos os exercícios na tua sala de aula, eu sei tudo que você fala. Então, eu não preciso estudar, eu estou preparado para fazer a tua prova. Eu falei assim, poxa, que legal, Que né? bom, né? Fiquei feliz, né? Mas não pela negativa dele, não vou estudar, mas sim porque pela afirmação que ele fez, ó, viu? Eu estou pronto, porque o que você me perguntar, eu vou saber como desenvolver. E Então, realmente estava na aula, né? Estava ali com o pensamento na aula e se abstraiu, preparando mesmo, né? abstraiu do celular e estava ali se É preparando. ótimo. Bom, E, professor, com tudo isso que a gente já falou, passa muitas pessoas na sua mão todo ano e todas as pessoas são diferentes, né? Cada um com um gênio diferente, cada um da sua forma. Como que o senhor faz para lidar com isso no dia a dia? Sabendo que se você falar oi de um jeito, uma pessoa vai entender isso e a outra vai entender outra coisa. Então, é importantíssima a tua pergunta. Porque nós somos resultados, né? Nós podemos ter consequências daquilo que nós falamos, né? Então, as minhas aulas, elas são bem dinâmicas. Eu gosto muito de interagir com o aluno. Eu sou uma pessoa que brinco muito em sala de aula. Para quê? Para que o acadêmico, né? Ele já vem de um fardo do dia todo de trabalho. Se você colocar uma aula pesada, ele vai se sentir mais pesado ainda, né? Então, se você coloca uma aula descontraída, leve, mais com conteúdo e consegue ensinar ele vai se sentir acolhido e mais confortável. Mas, como você falou, eu tenho que ter muito cuidado, porque cada ser humano é um ser humano. Por várias questões, né? Desde política, desde religiosa, desde comportamento, desde o íntimo da pessoa. Então, muitas vezes, já aconteceu situações assim, de eu fazer uma brincadeira e às vezes a pessoa se sentir constrangida. E eu não tenho problema nenhum de chegar e pedir desculpa, né? Por quê? Porque no universo de 50, 30 pessoas, às vezes cada um está passando por um problema. E uma coisa muito bacana, assim, é que o professor ele tenha essa sensibilidade de sentir a turma, sabe? Porque várias oportunidades em que eu encontrei assim aluno com dificuldade pessoal, às vezes com depressão, né? Porque você vê que o aluno ele não é o mesmo aluno. Termina a aula, eu vou lá e converso com ele, vai tudo bem, professor. Tal. Horrível minha vida, tal, tal. Aí você tem que ter essa sensibilidade de acolher ele e claro que você, mesmo sendo uma pessoa madura, você não tem o conhecimento técnico para dar o suporte ali. Mas você sabe quem consegue ajudar ele. Aí você encaminhar um núcleo de apoio psicológico das instituições, né? Dar uma orientação para ele e também entender ele, né? Para quê? Para que naquele momento ele está passando uma fase difícil. Então talvez o rendimento dele não seja o esperado naquele momento.
Mas você tem que ter essa sensibilidade de poder e saber ajudar as pessoas, né? E a máxima é o respeito, né? Então, se tratou as pessoas com respeito, você vai receber respeito. Então, você sabendo como colocar as palavras, como brincar também, né? Sempre com respeito. Então, você vai ter essa segurança, essa garantia, sabe? Que massa. E pensar assim, então, que a docência não é simplesmente ensinar, né? Tem muito mais coisa atrás disso. Muito. Ensinar é a parte fácil, que nem diz. A gente se prepara e vai lá e ensina. Mas e quando a gente lida com pessoas, é assim mesmo, né? Aqui até mesmo clientes, né? Que a Sim. gente tem aqui no escritório. Cada um é de uma forma. Você tem que explicar cada um de um jeito. E a gente sempre tem que aprender, né? A gente sempre brinca na classe contábil que a gente também é um pouco psicólogo, né? Tem aquele cliente que chega ali e ele quer contar toda a vida, e isso também faz parte da contabilidade, né? E eu fico bem feliz que na própria sala de aula os professores têm essa consciência, né? E têm passado para os nossos profissionais aí isso também. E o incrível que você falou, às vezes a pessoa só quer ser ouvida. Só quer ser ouvido. Ela só quer ser ouvida, ela quer ali, ela fala um tempão, você fica ouvindo, né? É o Aí, suficiente. aí ela termina, nossa, muito obrigado, tudo mais leve e vai. E Ai, você, que bom, que né? bom. Que bom que ela se sentiu. E você também, porque, veja, Sandra, nós, os contadores, nós inspiramos muita credibilidade. Porque o nosso perfil somos pessoas reservadas. Nós, quando vamos num jantar, num evento, a gente não fica falando, tá sabendo quem fez empréstimo? Tá sabendo que tal empresa vai Não, quebrar? não falamos isso. Não é ético. Nunca a gente comenta isso aí, né? Então nós somos extremamente reservados. E por esse fator, as pessoas também sentem segurança de compartilhar seus problemas pessoais conosco. Então elas vêm trazer problemas pessoais, dificuldades, lutas delas, né? Porque elas sabem que nós somos pessoas Viáveis. confiáveis. Viáveis. Exatamente. E a gente vê isso muito, professor, na época de imposto de renda, né? Então, a gente vê clientes que vêm uma ou duas vezes no ano no escritório, principalmente nessa época, e ali ele traz toda a vida dele, né? Algumas coisas até que são segredos para a família deles, e eles compartilham com o contador. E ali, nesse momento que eles acabam contando ali as suas dificuldades, né, o que eles esperam de algumas aplicações, algumas coisas, e isso é bem importante falar da psicologia na contabilidade. Eu acho que quando o aluno vai fazer o TCC, ele tem muita dificuldade de ter acesso a dados financeiros de uma empresa, né? É muito difícil mesmo. Então, e da mesmo sentido, né? A empresa vem e abre totalmente os dados financeiros para você, contador. Por quê? Porque você tem, a empresa tem muita confiança em você. A pessoa física, quando ela vem trazer uma declaração de imposto de renda, ela vem escancarar toda a vida financeira dela, né? Então, você vê lá no que ela investe, né? Quais são as aplicações dela, os imóveis dela, né? Qual é a vida pessoal dela, né? Com relação à família, né? Tudo, Quantos tudo. filhos ela tem, se são filhos dentro ou fora do casamento. Então, tudo isso ela escancara para você. Por quê? Porque ela se sente confortável e tem confiança no profissional da contabilidade. Por isso que nós, da contabilidade, somos tão reservados. E isso, sabe, Sandra, se reflete um pouco na academia, porque o professor de contabilidade, às vezes, ele é um pouco mais fechadão, assim, né? Um pouco mais reservado. Eu acho que eu sou uma exceção à regra, mas sou mais espontâneo, né? Mas nós temos esse perfil, sabe? Esse perfil de ser mais focados, né? Mais serenos, mais reservados. E sabendo que o ambiente 100% seguro, né? Dá essa segurança pro empresário que ele possa, né, abrir. Exatamente. E professor, me conta uma coisa. Como que o senhor lida com as atualizações da contabilidade? Porque todo dia, né? Agora a gente tem a reforma tributária e tudo mais. Como que vocês estão se preparando? Como que o senhor está se preparando para isso? E se prepara quando tem essas modificações? Na verdade, é um desafio muito grande, né? Por quê? Porque na academia, na universidade,
você não é detentor exclusivo de uma matéria. Você pode ser relocado para outra disciplina e às vezes é uma disciplina que está sofrendo uma atualização. Então, você na universidade tem que estar em constante treinamento, constante atualização. Você vai ter que estar sempre lendo. Para quê? Para que você passe o conhecimento mais atual possível, né? Porque, e que nem eu falei, o celular, ele é uma ferramenta incrível, né? Então, se você falar ou passar um dado que às vezes você está equivocado, o aluno está acompanhando, não, professor, não é mais 7,5%, é 7,8%. Não, professor, reduziu hoje, né? Então, você tem que estar sempre, sempre antenado. E sabia, Gustavo, que isso é uma questão que muitas vezes inibe as pessoas de atuar especificamente na contabilidade, por Uhum. conta dessa constante necessidade de atualização. Então, o escritório ele tem que estar sempre antenado. Eu sou daquela época, né, que tinha o formulário, né, da IOB lá com as atualizações, tinha que ler tudo, né? Hoje, graças a Deus, você Tudo contrata digital. sistemas, ele já fala assim, ó, já atualiza, já corrige e já te diz, né? É, Qual é a tudo. atualização, qual é a nova alíquota, qual é a nova regra, a normativa da Receita. Então, ele já vem com essas atualizações. Então, é menos complexo, né? Mas nem por isso não é um desafio. É sim desafiador. Você veja, eu tenho vários alunos que estão em bancos, são financeiros de empresas, né? Porque, porque pelo perfil dele de conhecimento, realmente ser uma pessoa, às vezes, fora da curva, de conhecimento, bom conhecimento, ele opta por essa profissão, por quê? Porque é mais confortável para ele. Porque o escritório de contabilidade é muito, muito exigente. E exige mesmo, e como a gente trabalha com muitas atividades, falou, uma alíquota para um tipo de atividade é uma, para outra é outra, e isso precisa mesmo estar atualizado o tempo todo. E realmente a tecnologia nos ajuda muito, né? Tem os sistemas são ótimos, tá? Sim. Já aponta ali, e isso facilita. Claro, você tem que ir lá na legislação e dar uma confirmada, porque às vezes acontece alguns errinhos, né? E por isso que eu falo assim, ó, sabe, Sandra, a inteligência artificial, ela veio. Aí todo mundo, vai substituir o contador, não sei o quê, não sei o quê. Não. Viu? Ela vai facilitar em algumas etapas o nosso trabalho. Mas toda essa parte que antes nós consumíamos muito tempo com a escrituração, com o registro, está acelerando o processo. Aí tem uma pergunta que eu sempre faço assim na minha sala de aula. Quem é o ser humano mais inteligente do planeta Terra? Aí os alunos, não, Elon Musk, Jeff Bezos. Falei, não, peraí. Esses são pessoas que têm um alto poder aquisitivo. As pessoas mais ricas do planeta. Quem é a pessoa mais inteligente do planeta Terra? Daí eles ficam mais reflexivos, né? Daí eu falo assim, ó. Hoje, nós todos temos acesso instantâneo à informação. Verdade. O que nos distingue um dos outros? É o que você faz com a informação. Então, isso vai ser o diferencial entre um profissional mediano e um profissional acima da média. É o que ele faz com a informação. Então, as ferramentas digitais que estão aí, elas são essenciais para quê? Para que dê mais tempo para que nós sejamos analistas, nós sejamos resolutivos, nós sejamos estrategistas. Porque ela vai te dar uma resposta fria. Eu falo assim, pegue tua calculadora e faça um cálculo aí para mim. Aí, todo mundo faz. Quanto deu? Todo mundo dá uma resposta. Eu falo, e agora? O Uhum. que você vai fazer com essa informação? Então, a máquina, ela te dá a resposta. O que vai diferenciar um profissional do outro é qual decisão ele vai tomar com essa informação. Para isso, ele precisa ter o conhecimento para poder analisar e tomar a decisão. Exatamente. O que a máquina não tem. A máquina vai te dar respostas frias. Agora, quem tem noção do contexto, da previsibilidade futura, do passado,
qual é o momento adequado para tomar aquela decisão, para fazer uma mudança de chave, é o profissional da contabilidade. Por quê? Porque nós temos uma grande gama um conhecimento muito grande, né? Nós passamos por várias áreas. Você veja, o segundo curso em que tem mais disciplinas de direito, depois do curso de direito, é a contabilidade. Nós temos estatística, português, administração, economia, direito. Então, nós temos uma formação bem ampla, né? Então, quando o acadêmico sai da universidade, ele passa por várias áreas do conhecimento, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. E é importante, né, professor, que o aluno tenha essa consciência enquanto está na academia, porque é aí que vai ser o diferencial dele, né? Com toda essa tecnologia que nós temos, só falta um pouquinho de cada profissional, né? Que é um Exatamente. empenho. Exatamente. Porque assim, ó, sabe, eu não tenho receio de falar o que eu vou falar agora, porque a minha geração sofre com tecnologia. Por quê? Porque nós fomos atropelados pela tecnologia. A geração que está vindo agora, ela está, não é, Frente, né? ela está vivendo a tecnologia, não é uma novidade. Já para minha geração, a gente sofre o primeiro dia que eu fui dar aula na pandemia, remota, né? Então eu tinha que dar aula da minha casa. Olha, gente, foi um sacrifício Foi eu difícil. montar, reestruturar, saber logar, gravar o vídeo, renderizar, upar e não sei o quê. Não sabia nada disso, né? Aí, quem me ajudou? Ah, meu filho de 17 anos, 16 anos, ele tinha na época, foi lá, fez tudo pra mim. Eu falei, ué, Viu? mesmo toda a experiência, né, que eu tinha na, na docência, eu não tinha aquela capacidade ainda, né? Aí, É importante essa união, né, da exato. tecnologia com o conhecimento. Exato. E as gerações também, porque cada geração, ele me transmitiu um conhecimento ali naquele momento, né? E aí, depois que ele saiu da cena, eu entrei para transmitir o conhecimento da contabilidade, né? Então, isso é muito bom, as gerações se comunicarem, né? Para que a gente tenha, assim, um ganho, porque nós, enquanto sociedade, a gente precisa desenvolver, né? Para que a gente prospere enquanto nação, para que a gente tenha vamos ter uma igualdade. Não, vamos ter uma igualdade, mas uma diminuição, né, das diferenças sociais. Então, isso é bacana, né? Para a Bacana. contabilidade é maravilhoso. E a tecnologia veio como uma ferramenta mesmo, né? Mas o que gera tudo isso, o que faz tudo andar é as pessoas, são as pessoas. Exato. Então não adianta, pode vir IA, pode fazer tudo, mas e quem que vai falar com as pessoas? Quem que vai lidar com as diferenças, né? Igual 200, 500 pessoas no ano. Uma IA não vai saber o sentimento ao menos por enquanto, ainda não, né? Esperamos que não também, né? É simplesmente uma ferramenta, É, lógico que muito boa, né? Igual o senhor disse, que você perguntar lá, ela vai te responder, exato. né? Aí com o preparo adequado, você vai saber o que ela tá falando, vai saber como usar e tudo mais, né? Professor, espera, você tinha uma pergunta para fazer que você Na tinha falado? verdade, eu tinha deixado aqui uma pergunta quanto ao empreendedorismo da contabilidade, né? Se Uhum. lá na instituição vocês também têm orientado os alunos, né? Para quando sair da faculdade, o que que ele vai fazer? Você vai lá trabalhar numa empresa, vai abrir um escritório, né? Já pensando que ele já passou pelas fases anteriores que já falamos, né, de estágio, se preparando e tudo. Vocês têm alguma orientação nesse sentido para o aluno que está se formando Sabe, Sandra, e está preparado, né? exato. A gente teve uma reformulação de todo o conteúdo programático, né? Da matriz curricular dos cursos, né? Então, eu tive a oportunidade de ser coordenador, o primeiro coordenador do curso de contábeis da Campo Real. Então, eu preparei a matriz curricular. Depois, eu fui chamado para ser coordenador na Guarapuava. Também eu participei da transição da matriz curricular de lá. E hoje estou no Unicentro. Então, eu conheço a matriz curricular, digamos, essas três instituições da nossa região. E eu observei o seguinte, essa mudança, essa inovação na matriz curricular,
exatamente objetivando isso. Além da inserção da tecnologia em todas as áreas, mas a preparação para que o aluno saia da instituição com esse viés empreendedor, sabe? Bom, Então, como eu te falei, eles têm lá disciplinas de direito e uma das disciplinas da área da administração é empreendedorismo. Ou seja, é ensinado para o aluno como ele fazer um plano de negócio para que ele tenha essa possibilidade de entender quais são, qual é o planejamento estratégico que ele tem que fazer, como que ele vai obter recurso, como que ele vai ter o resultado, né, que ele espera, quanto tempo ele vai demorar para ter esse resultado que ele deseja. excelente. Então, e hoje é bacana que tem várias ferramentas, né, tem de marketing mesmo, né, Canva, então são todos ferramentas acessíveis que eles vão ter essa primeira experiência para poder fazer esse marketing, sabe? Desde Instagram, como fazer essa parte de que você paga para ter um post divulgado, sabe? Então, é maravilhoso, Que sabe? bom. Assim, Então já estão preparados. exatamente. É maravilhoso mesmo, porque pensa a pessoa no colégio onde deveria ter, não aprende nada sobre isso. Vai para a faculdade e muitas vezes também não aprende, né? Aí sai, se forma e agora? Pô, eu quero abrir um escritório, sei lá, vai e começa na coragem, na Exato, coragem e vai, né? Do exato. jeito que dá. Não entende nada de empreendedorismo e muitas vezes é o que acontece até em outras áreas, né? Você se forma, vai abrir uma empresa de qualquer outra coisa, ou se forma em administração, que é um pouco mais direcionado, né? Mas não tem essa, Visão, essa né? visão, né, de negócio. E daí, muitas vezes, por isso, a empresa acaba nem durando nem um ano. Exato. É o que eu ia falar para você, Gustavo. Nós que temos acesso a isso, né? Ao ciclo de vida de uma empresa. Nós sabemos que quando o contador abre a empresa, e um período mais traumático dela são os 2 primeiros anos. Por quê? Porque, infelizmente, a pessoa que está abrindo, né, ela está, na verdade, eu não falo assim que ela está abrindo a empresa, ela está realizando o sonho dela. Porque aquilo ali é um sonho. Quando a pessoa vem fazer uma entrevista com você para abrir, ó, eu quero abrir minha empresa, não é só isso. Está falando de sonho, né? Então, ela está executando o sonho dela e, e às vezes ela não tem o conhecimento técnico desejado para executar aquele sonho. E existe o quê? A confusão patrimonial, que é um dos princípios da contabilidade, né? Que é o princípio da entidade, em que você não pode misturar o dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa. Empresa. Ah, vou abastecer o tanque do meu carro com o dinheiro da empresa. Isso é um dos principais fatores em sucesso empresarial, né? Então, o que acontece? Às vezes falta essa visão, né? Como você falou, ele não tem esse conhecimento. E aí, o que acontece? Ele tem esse insucesso a curto prazo, ou seja, antes de 2 anos de ciclo de vida da empresa, Tá ele certo. não dá certo, infelizmente. E até próprios os acadêmicos, né? O pessoal que está se formando em contabilidade. A gente já teve algumas experiências, o pessoal, me ajuda a abrir o escritório, vamos abrir. Mas não tá com aquele espírito de empreendedorismo. Aí abre o escritório, 2 clientes e não consegue seguir para frente, né? Então é muito importante essa disciplina na faculdade. Exato. Porque assim, a própria captação de clientes, né? Ele vai ser em função da, da credibilidade que ele vai fornecer, né? Então, se ele já tem, ele fornece ali durante a conversa com o cliente dele, ele mostra que ele tem experiência e capacidade, as pessoas vão vir procurar ele. Não precisa ele ficar correndo atrás das pessoas, né? Mas por quê? Porque ele foi bem Parado. preparado. Ele se dedicou, né? Outra pergunta que me fazem muito, sabe, Sandra, o que que é? Professor, você que já passou por essa e aquela outra, qual que é melhor? Hum. Daí eu falo assim, olha, vou falar pra você qual que é melhor. Daí ele estala o olho, qual professor? Você. Como assim, professor? Falei, viu? A instituição, ela pode fazer o que quiser, mas se você não quiser,
Não adianta. Então, o que importa é o que você quer. Então, a instituição pode te fornecer uma informação incompleta, mas se você quiser, você vai atrás da informação completa. Vai ficar sendo o melhor. E você vai ser o diferencial no mercado, não vai ser a instituição. É claro que você tem que procurar uma instituição reconhecida pelo MEC e tudo mais, que tenha, né, todo esse suporte legal. Mas o que importa é você. Muito bem, professor. E todas essas dicas, acredito que o empresário também que pode assistir, esse também foi um intuito da gente abrir o podcast, né? Para realmente educar o nosso cliente, educar as pessoas que querem buscar, ir em busca de informação. E é muito legal de ver que nós que estamos no campo de batalha, né, que a gente diz, a gente tem experiências de vários ramos, várias empresas, né, que a gente consegue ter essa experiência para passar para quem está abrindo a empresa, para quem nos busca, né, que a gente faz esse serviço um pouco mais consultivo, a gente conversa realmente com a pessoa. Então, Com a experiência de um cliente, a gente consegue orientar um novo cliente que quer abrir, de repente, ou na mesma atividade ou em outras atividades. E hoje a nossa conversa aqui com o professor, eu acho que vai esclarecer muito, né? Inclusive nossos clientes, até para eles entenderem o trabalho que a gente faz no dia a dia, que muitas vezes a gente não consegue chegar para o cliente e falar, olha, eu estudo a legislação, eu falo com professores, eu falo com outras pessoas, para mim fazer o melhor para a sua empresa, né? Então, esse é um dos nossos objetivos das nossas conversas, né? e esse ponto que o professor tocou ali, né, do princípio de você não misturar o dinheiro, eu sei que não é fácil, né? Não é fácil, É tentador, é né? tentador. É tentador, porque assim, ó, o que acontece, Gustavo, o poder encanta, né? Fascina. Isso. E infelizmente, às vezes eu não tem maturidade para lidar com o poder. E aí você sai de uma situação financeira, às vezes desfavorável, e você começa a ver que a tua empresa está tendo um grande giro. Mas cuidado, cuidado. Esse grande giro, ele tem um destino, que é o teu fornecedor e não o teu lazer. Para que você tenha lazer, primeiro você tem que fazer com que a tua empresa se autossustente. Aí sim você vai ter possibilidade de ter lazer. E aí, porque veja, você fez um empréstimo, né, um financiamento para abrir tua empresa. Aí você tem um grande estoque e começa a vender. Começa a entrar o dinheiro no teu caixa, só que você tem várias obrigações, né? E sabe outra coisa bacana que você colocou? Quando eu estava para fazer a matriz curricular dos cursos, eu peguei e falei, bom, deixa eu ver o que o mercado quer. O que o mercado busca num contador. Aí eu peguei e fui entrevistar empresários dos vários ramos, né? Então, são os 3 ramos principais: comércio, indústria, serviço, né? Então, eu fui nesses ramos principais e conversei com os empresários. Aí eles falaram assim, cara, e qual foi a minha pesquisa de campo, qual foi o resultado? Que eles procuravam alguém com experiência em sistemas. Eu falei, peraí, então tem que ter, né, uma disciplina com sistemas, né? Para que ele aprenda a usar os sistemas contábeis, né? Para que quando ele chega na empresa, às vezes não é o mesmo sistema, mas ele sabe qual é o fluxo, né? Quais são os dados principais ali, como que é o layout no sistema, como fazer os lançamentos, né? Não pode não ser o mesmo, mas ele já tem uma experiência, né? Então isso é muito bacana, sabe, também. Então, além dessa visão, né, do empresário, de que ele tem que ter esse cuidado, né? Ele saiba que nós também, enquanto profissionais, temos esse cuidado, né? De entregar um bom profissional para ele e também cuidar da empresa dele, né? Para quê? A empresa, ela não tem prazo de validade, né, Gustavo? Não. Então, nossa intenção é que ela perpetue, né, para Exato. sempre. Porque você vê, se uma empresa, quando uma empresa ela deixa de operar, quantas famílias são impactadas?
quantos funcionários são demitidos. Não é só quem trabalha ali, mas ele dependia de um transporte para ir trabalhar, dependia de um restaurante para almoçar, dependia de uma outra empresa fazer uniforme. Então, são várias pessoas envolvidas indiretamente, né? Então, a nossa intenção é que a empresa que é outro princípio contábil também, né? Legal o senhor tocar nesse ponto também. Eu tenho um dado, até ontem eu estava olhando. É, 70, das empresas pequenas e médias, elas ocupam 70% do emprego do Brasil. Então, essa empresa que quebra já é uma porcentagem dessa Exato. que sai, né? Exato, porque as grandes empresas, elas têm um parque tecnológico grande. Então, o número de colaboradores não é tão grande. Já a pequena Pequeno. empresa, ela ocupa muito essa população ativa, né? Que são o pessoal que está em condição de trabalhar. Uhum. Então, quando uma empresa pequena fecha, não são só aqueles 3 ou 5 colaboradores aí que vão deixar de ter renda, mas vários outros que estão ali na periferia, né, no entorno daquela empresa, também vão ser impactados, sabe? O reflexo é maior, né? E aí a gente vê, né, qual é a nossa função enquanto analista de dados, enquanto consultor, enquanto contador, de orientar essas pequenas empresas que, às vezes, como a gente falou, ele não tem a expertise empreendedora. Ele tem um sonho e uma inspiração, né? Ele vai em busca do sonho dele, mas às vezes sem. Ele tem conhecimento Do operacional, né, operacional, professor? exatamente, mas ele não tem experiência administrativa. Então, por isso que é essencial nós, enquanto detentores do conhecimento técnico, administrativo ali, orientar essas pessoas, né? E faz toda a diferença, professor. A gente também, com muitos anos de trabalho, experiência na área contábil, a gente vê isso. Esse pequeno, um prestador de serviço que está mal orientado contabilmente, em várias vertentes da contabilidade, ele tem difícil se segurar no mercado, né? Às vezes, um regime tributário errado, né? Ele já cai fora do mercado, né, Gustavo? A gente tem experiência de alguma empresa que está no regime tributário errado, não está conseguindo ir para frente, mas por erro né, de uma análise Falta de melhor. planejamento. Falta de planejamento. Planejamento. E só que o planejamento, quem que tem que fazer? Nós da área, né? Para ajudar, Ajudar né? ele. Para ajudar ele. Exatamente. O problema maior que o empresário pequeno, ele só tem uma vida, né? Que nem a gente brinca. Porque ele pode acertar, acertar, acertar. Teve um grande erro, lascou. É fatal. Lascou. Fatal. Lascou. Exatamente. Então é interessante mesmo, né, ter esse trabalho consultivo. Mas, professor, deixa eu voltar um pouquinho Vamos lá, que eu, senão... que eu acabei esquecendo de fazer uma pergunta que eu queria. Claro. A gente falou um pouco sobre o EAD. Certo. É um auxílio, lógico, mas até que ponto o EAD consegue formar bons profissionais? Assim, ó, eu acredito assim, que o EAD, ele é essencial em locais onde não tenha o presencial, né? Não, eu posso até ser polemizado por essa minha opinião, mas o que eu sei como experiência é que o EAD, ele é essencial onde você não tem a possibilidade do presencial. Porque a contabilidade, como nós falamos, ela é essencialmente aplicação prática, né? Então você tem que ter toda a parte teórica, mas você tem que ter contato com a prática. O EAD, ele fornece parte prática apenas virtual, né? Então, quando você tem um professor em sala de aula em que ele vai e te ensina, muitas vezes ele sabe até fazer o lançamento, mas ele não sabe em qual aba clicar. Como é que ele vai perguntar qual aba que eu clico aqui? O professor vai lá e diz, ó, aqui, ó. Ah, entendi, professor, é no incluir. É exato, clica no incluir e começa a fazer o lançamento, né? Então, o EAD ele tem essa limitação na formação profissional, que é a parte prática, o Prática contato, mesmo, né? o contato ali com o acadêmico, sabe? Agora, nós formos pensar
em que tem vários rincões do país em que não tenha a universidade e a pessoa tenha esse interesse em fazer contabilidade, ela vai poder lançar mão dessa possibilidade do EAD, né? Qual é o diferencial do EAD? O EAD, para você ter sucesso, é disciplina. E veja, quando eu tenho aula presencial, o ser humano, ele, por si só, ele gosta do conforto e às vezes até do ócio, né? Então, se você vai para aula, porque 7 horas você tem que estar na sala de aula, senão o professor vai fazer chamada e vou levar falta. É. No EAD, ele está disponível. Ah, hoje estou cansado, amanhã eu vejo. Ah, não, final de semana eu vejo tudo. Daí chega uma visita. Quando você vê, passou a semana e você não teve contato com a contabilidade, com o curso que você está fazendo no EAD. Então, você tem que ter disciplina. Você Muito chegou, empenho também. se você chegou o horário para você estar online, você tem que estar online, porque senão você não vai ter o resultado que você deseja, sabe? Então, a minha visão do EAD é essa, sabe? E sem falar que na sala de aula a gente tem todos os sentidos, né? Tem a audição, a visão, tem o sintético que gosta de estar ali escrevendo. Exato, É bem completo para vários tipos de pessoas. exato. Diferente do EAD, que você só tem a visão e a audição ali, né? A visão nem tanto, porque é aquele negócio estático ali, né? Uhum. Agora a gente tem até alguns recursos, né? Aparece uma coisinha ali diferente na tela. Mas não tem aquele contato mesmo, que o professor fica andando, o professor vem aqui, você tá mexendo no celular, o professor dá uma olhada, você já, opa, tem que prestar atenção. É, veja, o aluno, até pelo posicionamento do professor, a expressão facial do professor vai dizer muito pro aluno, né? Então, ele vai ter esse feedback, né? E aí eu sempre brinco assim em sala de aula, sabe, Gustavo? Eu falo assim, pessoal, se você tem uma dúvida, pergunte. Se for engraçado ou ridícula, o máximo que vai acontecer, vão dar risada e segue o E jogo. segue o jogo. E segue o jogo, né? Infelizmente, no EAD você não tem essa possibilidade de se expressar, né? Ou interagir, ou emitir uma opinião, né? Às vezes tá num chat ali e tal, mas é muito rápido, né? Também ali. Você pegar e coloca um comentário, às vezes passa batido e não dá tempo do professor ver, sabe? Então, tem mais esse fator, né? E se hoje é presencial, a gente já existe a dificuldade dos profissionais, né, de ter um pouco mais de experiência, no EAD eu acho que piora muito, porque no presencial o professor pode até levar lá uma duplicata, um contrato, né, o Uhum. documento físico, que eu acho que ajuda muito. E no EAD já fica tudo mais difícil, né? Ele é difícil e, que nem eu falei, é uma alternativa, né, que você tem no EAD, para que você tenha acesso ao conhecimento. É. Então, Eu acredito assim, que ele não é tão resolutivo quanto o presencial, né? Tão produtivo. concordo. Então, professor, para nós já entrar num clima de encerramento, eu quero fazer uma pergunta assim, o seguinte, qual a dica que o senhor dá, ou daria, para quem está iniciando mesmo, a dica não, eu vou mudar, uma frase, né, para quem está fazendo contabilidade, para quem tá pensando em ensinar, Uhum. né, e para quem quer abrir uma empresa, assim. Uma frase, assim, meio genérica que Uhum. os falam assim, ó, se você não tiver isso, Eu não tem. vou dizer em uma palavra. Atitude. 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 Porque assim, ó, sabe, Gustavo, retomando uma fala minha, não adianta eu desejar ter o sucesso profissional. Quem tem que ter atitude é você. Você tem que ter atitude de dedicar, se preparar para ser um bom profissional, né? Se preparando na universidade. Você tem que ter lá essa iniciativa, se predispor a ir para a docência, entendeu? Então é tudo isso, é uma questão de você vai ter que sair da zona de conforto, né? Porque é muito, muito bom, né? A gente Sim. ficar, né, em casa à noite, né?
E na universidade, né? Nós que trabalhamos na área da contabilidade, nós trabalhamos o dia todo, né? O dia todo você trabalha, né? Aí você vai ter que ir para a universidade e transmitir o conhecimento. Eu particularmente encaro como um relax meu, né? Por quê? Porque eu vou lá para me sentir, para relaxar realmente, sabe? Não vejo como um fardo, assim, sabe? Então eu vou lá para transmitir o conhecimento, impactar na vida da pessoa, mas de uma forma leve, sabe? Então eu penso que seria esse aí meu conselho, né? A atitude. Muito legal, muito obrigado. Obrigado, professor. Ficamos honrados em recebê-lo aqui Hum? e vamos marcar mais conversas. Foi muito produtiva. Recebemos muito ensinamento, né? Obrigado. Com Ficamos certeza. muito felizes com isso e muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. Viu? Muito obrigado, E aí a professor. próxima a gente tem que marcar o seguinte, né? Eu vou deixar o pessoal curioso. Para quem não sabe, né? Eu entrei como recruta no Exército e me aposentei como capitão. A próxima a gente vai falar sobre isso. Ótimo. E quem vamos. quiser saber, fique na expectativa. Tá certo. Muito obrigado, pessoal, para quem ficou assistindo até agora. Segue a gente, vai ter mais conteúdo, como o professor já falou. A gente vai ter muito mais conteúdo como esse. Vai ter a história de pessoas incríveis, como a história do professor no Exército, nas Forças Armadas. Compartilha, manda pro amigo. Vai ter muita informação sobre empreendimentos também. Vamos falar de finanças, vamos falar de contabilidade. E tenho certeza que vai agregar muito para todo mundo. Então, Gustavo, se me permite, ó, e você que foi meu aluno, comente lá, não sei se dá para comentar. dá, vai Comente ficar lá, livre, né? é verdade, o professor Nivaldo me ensinou uma vez lá, comente lá, para que eu não passe só essa história, que é só história. Vamos falar quais são os cases de sucesso aí dos meus ex-alunos. Obrigado, Gustavo. Obrigado, professor. Isso aí, ó. Quem tiver experiência com o professor, manda lá para ver se o professor lembra também. Conta lá o que passou com o professor. Beleza, galera? Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.